Sejam bem-vindos ao PolideaCast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, eu estou muito honrado de estar entrevistando o Paranhos, prefeito da nossa cidade. E eu queria até falar isso num tom... Porque eu estou realmente honrado de você estar aqui no nosso programa. E eu falei assim, até comentei com o Castilhos, falei assim, ó, o melhor prefeito da história de Cascavel. E não sou eu que estou falando. Tá falando uma pessoa que eu assisti falando, ao vivo, falando assim, esse é o melhor prefeito da história de Cascavel, Assis Gurgas. Uma pessoa quase ninguém em Cascavel, não é verdade? Sim. Independente do que você ache, é evidente que o Paranhos fez bastante coisa. Não dá pra negar as urnas, né? Não dá pra negar as urnas. 70% de aprovação aí, é uma aprovação recorde, né? É isso. Verdade, graças a Deus. Seja bem-vindo, Paranhos. Muito obrigado. Rogério, eu tô feliz de estar aqui com vocês. A gente aqui, antes de iniciar esse bate-papo, você falava que você estudou com a minha filha, a Vivian Paranhos, no Colégio Ângulo. Podemos falar aqui? Podemos falar, claro. Você que estudou lá é um orgulho, né? Você teve no aniversário da minha filha de 15 anos. No aniversário da sua filha. Que bom. Né, que a gente pode ter esse momento aqui. Já era para ter vindo aqui, Rogério Castilhos. Mas essa correria, tô no final do mandato, cara. Tem a hora que eu falo lá pro meu grupo assim, tô na UTI, tem que... tá chegando, cada dia que passa é um dia menos, então eu quero viver esses dias com muita intensidade, sabe? Quero entregar as coisas que nós estamos fazendo, outras nós vamos lançar e deixar aí para que o próximo prefeito ou a prefeita possa tocar em frente. Que maravilhoso. Paranhos, eu queria um pouco desconstruir. Todo mundo vai te falar de Cascavel. Mas eu queria desconstruir. Eu conheço você desde o aniversário da sua filha de 15 anos, lá nós nos conhecemos. Nós, evidentemente, pela minha idade, nós não conversamos, porque eu tinha 15 anos na época, né, também. Então nós não conversamos, é evidente. Mas eu queria saber, quem é o Paranhos pai? Da onde veio? Como é que foi essa tua história até chegar aqui? Como é que é o Paranhos até chegar a ser... vereador, vice-prefeito e agora prefeito? Deputado 2 vezes. Deputado 2 vezes, me perdoa. Rogério, eu já contei, evidentemente, essa história, mas eu venho de uma pequena cidade. Por que venho a Cascavel? Eu sou nascido em Paraíso do Norte, uma cidade ao lado de Paranavaí. Eu tenho que usar a referência, porque Paranavaí é um pouco mais conhecida do que Paraíso do Norte. Eu venho, então, no dia 12 de março de 1982, desço ali naquela rodoviária, ando 150 metros na rua Erechim, 1618. Vou morar numa república com 30 homens. Caramba! Era uma república ali, o proprietário da república chamava Roberto Pacholec. E bem em frente à república tinha a antiga, eu acho que era o pátio de ônibus da Eucatur. Agora eu lembrei que você falou aqui do seu Assis. É onde é a associação hoje, não é? Mas na rua Erechim ali, sabe onde é? Exatamente, na rua Erechim. Bom, então eu chego aqui, por que eu venho? Meus dois irmãos, o Alaertes, os nossos nomes são tudo meio estranhos, viu? Alaertes, Leonelson e Leonaldo. O meu é Leonaldo, pô, não é Leonardo, não. Um dia eu falei, mãe, por que a senhora não colocou Leonardo? Ela falou assim, não, Leonardo é comum. Eu falei, tá bom, mãe, agora a senhora me arrumou a encrenca, esse Leonaldo. Eu falei, a senhora tá parecendo Cebolinha, né? Fala calma. Mas a minha mãe tinha essa característica. Bom, então eu venho para cá porque naquele ano de 1982 nasce o Clube de Campo Lago Azul. Né? Lago Azul. Era um clube que vendia títulos. Lembra que tinha até uma prainha? Vocês não lembram disso? Vocês são novos. Pô. O meu pai foi associado do Lago Azul, mas muitos anos depois. Exatamente, era lá atrás. Porque a imobiliária Trivelato, era uma grande empresa e trabalhava e montou esse clube de campo. Era uma loteadora que fazia loteamentos, mas construiu o Clube de Campo Lago Azul. E vendia títulos para ser sócio. Lá tinha inclusive uma prainha, a área de lazer fantástica. E o meu irmão, o Alaertes Furquim, trabalhava como diretor de vendas desses títulos. Quando vendia um título, Rogério, você comprava o título de Clube de Campo Lago Azul e você pagava uma manutenção todo mês. Tinha uma cartela assim, janeiro, fevereiro, março até dezembro. Então, precisava de gente para fazer a cobrança da manutenção. Nós estamos falando aqui de mais de 35 anos, então era tudo, ainda não era essa tecnologia que nós temos hoje. Então eu venho para cá com 16 anos para trabalhar na imobiliária Trivelato e fazer cobrança do Clube de Campo Lago Azul. Tinha vários cobradores. Com a bicicleta, a gente corria a cidade.
E ainda, rapaz, me deram a letra A, porque era por letra, A, B, C, né? Rogério, Sim. lá no final. Então, os cobradores pegavam. Eu peguei a letra A e B. Tinha muita gente com letra A, tem muita gente. Tem muita gente. Então, eu cobrava do clube lá do Lago Azul até o Guarujá. Então, eu andei de bicicleta essa cidade toda. Por isso que eu vim a Cascavel, e foi ali que iniciou a minha vida na cidade de Cascavel, no dia 12 de março de 1982. Que história. Eu era boia fria lá em Paraíso. O que é boia fria, né? O pessoal aqui, a galera jovem que está nos vendo aí, o que é isso, boia fria? Por que usa essa expressão boia fria? Porque a gente sai de casa às 5h30 da manhã, sobe num caminhão, o caminhão leva a gente para a lavoura lá. Lá no nosso caso era algodão. Eu colhia algodão. Né? Depois, no outro ciclo, no segundo semestre, a gente colhia amendoim. E tinha o café também. Então, eu trabalhava como catador de algodão. Por que boia fria? O jovem que está nos vendo aí. A Maria Eduarda, minha filha, não sabe. A Vívia sabe o que é boia fria. A Maria Eduarda, que tem 16 anos, não sabe. Boia fria porque a gente levava comida de casa numa marmita e na hora do almoço comia. A gente foi arrumando um jeitinho, né? De vez em quando a gente fazia um fogo e esquentava. Né? Por que tem que comer a comida fria? A gente fazia ali pegava uma lata, pegava álcool, e acendia e esquentava. Então, eu falei, não, eu não comia comida fria, não. Era boia fria, era só a simbologia mesmo. Então, e aí eu falava para minha mãe, eu não quero continuar aqui para sempre. Me deixa ir junto com meus irmãos. Só que nós somos em 3 irmãos, 2 já estavam aqui, e eu fui criado sem pai. Meu pai nos deixou, eu tinha 6 anos de idade. E era o último filho que estava em casa. E aí a minha mãe demorou um pouquinho, evidentemente, mas daí me liberou para vir para cá, só que coração partido, né, Rogério Castilhos, deixar a mãe. E eu falei, mãe, me dá 1 ano, eu venho buscar a senhora. E, de fato, isso aconteceu. Que coisa maravilhosa. 1 ano depois, eu trouxe a minha mãe para cá. E aí acabaram morando junto. Sim. E você conseguiu construir todas as coisas que você conseguiu construir. Eu aluguei uma casa ali na rua Riachuelo, em frente ao antigo CTG. Antigo CTG, a Riachuelo com a Presidente Kennedy. Não, com a Rua Antonina. Rua Antonina, escrito com a Riachuelo. Em frente tinha uma casa ali, uma casinha de madeira. Eu aluguei aquela casa e daí trouxe a minha mãe para cá e a gente tocou a vida. Que coisa, que história, né, Paranhos? Onde é que o Paranhos... Quer perguntar? Não, pode. Onde é que o Paranhos começa a ser mordido pelo mosquito da política? Porque isso não vem do nada. Não vem do nada. Teve uma pequena passagem em Paraíso do Norte que nós tivemos no ano de 78, eu sou de 66, quer dizer que eu tinha 12 anos. Em 78, Paraíso do Norte teve uma eleição municipal. E tinha um candidato chamado Germano Sordi, e a gente chamava ele de Maninho. Ele tinha 23 anos e foi candidato a prefeito. Eu morava numa vila chamada Jardim Ivaí, que tinha o centro da cidade, a cidade pequenininha, na época tinha 8 mil habitantes, mas eu morava numa vila chamada Jardim Ivaí. E esse rapaz, o Maninho, um jovem assim, bem posicionado, um menino novo ali na sociedade, muito querido. E a gente ficava jogando bola em frente de casa e ele veio fazendo a campanha, aquele tempo distribuindo Santinho, ainda Sim. Hoje distribui, né? Distribuindo Santinho, e nós ali tava acho que uns 10 moleques jogando bola, e eu cheguei perto dele, eu falei, minha mãe vai votar em você, Maninho. Aí ele olhou para mim assim, falou, então você vai ser meu cabo eleitoral, e me deu uma quantidade de Santinho assim. Eu corri em casa e falei, mãe, o Maninho disse que eu vou trabalhar com ele. Não era trabalhar, não era uma contratação. Foi um gesto dele que, entre aqueles meninos, ele me deu um pacote de Santinho e falou, não é para jogar fora, hein? Aí eu fui para casa e falei, mãe, o Maninho disse que é para mim trabalhar com ele. E eu tinha dó de entregar o Santinho, porque eu tinha uma sensação que, claro, ia acabar, né? Uhum. Então, muitas vezes, ele me deu um tanto assim. Eu gostava muito, assim, um jovem, assim, promissor. E aí eu comecei a distribuir aquele Santinho e tal, e guardei ali uns 5, 6. Eu devo ter isso em casa. Pelo menos um eu trouxe ainda, de 1978. Eu acho que aquilo me marcou um pouco, né? Aí nós tivemos um outro episódio, daí jamais na parte da indignação. O meu irmão mais velho caiu de uma árvore, que nós tínhamos um pé de abacateiro. Sugestão aqui, a árvore de abacateiro é terrível, ela quebra o galho com uma facilidade incrível. E o meu irmão subiu para pegar abacate e caiu e quebrou o braço. E nós morávamos numa cidade pequena,
né? Minha mãe, naquele tempo, rapaz, era tudo mais difícil. Nós avançamos, nós temos problemas na saúde até hoje, claro que tem. Mas naquele tempo não tinha, era terrível. Aí a minha mãe juntou o meu irmão e chamamos lá a ambulância da cidade, mas não tínhamos hospital, foi levado para Paranavaí. E chegou em Paranavaí, não tinha como fazer a cirurgia. Ou era particular, ou você tinha que entrar no desespero danado. A minha mãe deixou ele no hospital particular, voltou para casa e nós tínhamos 3 vacas de leite. Chateca, Mansinha, não lembro o nome da Cara, o outra. Paranhos é muito bom de memória. Chateca, Mimosa, né? eu não lembro o Mimosa. nome da outra. Chateca, Mansinha, Chateca era uma vaca holandesa. Aquele tempo, sabe quantos litros de leite dava uma vaca? 4 litros. Ah, era. Quando estourou aquele negócio da vaca holandesa, que dava 10 litros, virou notícia nacional. Sim. Hoje tem vaca que dá 60 litros, 70, É. né? A genética, tudo isso. E aí, a minha mãe voltou e foi um choro, porque a minha mãe tinha que vender uma das vacas para poder garantir a cirurgia. Nós vendemos a vaca, minha mãe vendeu os porcos que tinha, tudo. E eu vi minha mãe sofrendo muito com aquilo, sabe? Porque as 3 vacas, nós tínhamos 12.400 metros de terra. Um alqueire é 24.300. Nós tínhamos 12 mil. Então era metade de um alqueire. Nós tínhamos vaca, porco, tínhamos galinha e a minha mãe plantava naquela pequena propriedade dali que nós vivíamos, né? Ela teve que vender uma daquelas vacas para poder pagar. Aquilo me trouxe um pouco de indignação. Eu não pude fazer nada pela minha mãe. Apesar que eu tinha, já foi em 80, eu já tinha 14 anos. E tinha uma coisa, Rogério Castilhos, que eu agradeço minha mãe, ela fazia aquilo sem nenhuma maldade. Mas um jovem com 12, 13 anos, a minha mãe falava assim, ela me chamava de Naldo, Naldo Leonaldo. Ela falava, Naldo, você é o homem de casa. Tipo assim, ela me impunha... Tipo, tava uma pressão. Ela me punha uma responsabilidade muito mais. Minha mãe era uma mulher sem escola, mas muito inteligente no tratamento, sabe? Então ela falava assim, você é o homem de casa, se você errar, nós vamos ter problema, você não pode errar. Caramba. Coitada, ela me botou, eu tenho problema, não é que eu não estou reclamando, minha mãe me disciplinou, mas eu tenho problema até hoje que eu não consigo ficar sem ir em encontro do problema. Aquilo me deu um negócio assim, eu preciso resolver, porque a minha Você mãe... é um resolvedor de E problema. às vezes eu paro assim e falo, meu Deus, eu sou um cara muito chato. Mas isso está incutido, e eu não estou reclamando da minha mãe, porque ela me deu uma característica com aquilo que ela imaginava. Ela falava, se eu der responsabilidade para esse moleque, ele não vai fazer coisa errada. E aí eu criei essa característica de ir para cima dos problemas. E ela me falava assim, não fuja dos problemas que eles não se resolvem sozinhos. Frase que a minha mãe falava. Caramba. Então ia pra cima. Bom, aí beleza, passou tudo isso, eu vim embora e quando eu fui sair de casa, assim, né, até ela me chamou e falou, você pode ficar de joelho na minha frente? Você lembra que lá atrás eu falava assim, juro por Deus? Uhum. Era muito pesado isso, jurar Sim. por Deus. Sim. Né? Ela falou assim, eu preciso que você faça um juramento. Você vai sair de casa, você está indo para uma cidade grande, você jura por Deus que você não vai roubar e não vai usar drogas? Eu não sei se eu tinha condições de assumir esse compromisso. Eu assumi um compromisso diante da vontade que eu tinha de vir. Falei para ela, juro por Deus, mãe, que eu não vou roubar e não vou usar drogas. Aquilo para mim, talvez para ela sabia o que estava falando, para mim eu sabia que eu tinha que jurar para vir para cá, mas eu fui entender depois. Na república que eu fui morar, tinha 3 beliches no meu quarto. Beliche é aquele que tem uma cama em cima e outra embaixo, né? Então morava 6 pessoas naquele quarto. 4 usava droga. Eu entrava na república, quando eu chegava no quarto, eu sentia o cheiro. E eu lembrava da minha mãe. Você vê que coisa interessante. Eu fui entender daí o motivo que eu fiz aquele compromisso com a minha mãe. Daí eu falava, eu jurei por Deus. Eu não posso quebrar isso. Né? Claro que jovem e tal. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que criam, né, caráter, que criam responsabilidades. Então,
Aí que nasce tudo isso e eu venho para cá e começo a trabalhar na Trivelato. Daí fui estudar no Washington Luiz, no Colégio Canadá, que tinha aqui no centro da cidade, e comecei a militar no Grêmio Estudantil, aqueles negócios lá, e foi indo. Já E começou a se encantar por essa parte, né? Em 92, aí eu já fui candidato a vereador. Eu cheguei em 82, 92 já fui candidato a vereador aqui. Fiz 700 e poucos votos, mas perdi a eleição. Mas fui lançado porque o meu slogan chamava assim, Paranhos, o vereador do estudante. A gente fazia aquelas réguas de papel, Que caneta, legal. naquele tempo Que podia dar. legal. Então daí que começou a minha vida política, Rogério e Castilhos. Nossa, que história, hein? Não fazia ideia. E parabéns pela sua história. Eu já tinha ouvido algumas partes, você tinha sido boia fria e tudo mais, mas com essa essência eu nunca tinha ouvido essa muito história. bom, abrindo aqui muito o coração, bom. porque é verdade. Que bom, obrigado pela oportunidade. A gente fala toda hora de obras, são importantes, problemas, Sim. de soluções, mas também é bom a gente relembrar disso, né? Relembrar do... Paranhos, vamos lá. Sua carreira política. Você, vou dar minha opinião bem particular, eu acho que você seguiu o livro. Acho que você foi vereador, conheceu a situação da cidade, vice-prefeito, deputado estadual, prefeito e, segunda eleição, massivamente aprovado pelas urnas, né? Fica aquela pergunta agora. Estamos aí indo para o final do seu segundo mandato, um brilhante mandato. Dificilmente a gente escuta críticas ao mandato. Inclusive, eu ia até falar uma coisa, Paranhos. Eu ia até comentar isso. A gente é claro, é evidente que nós participamos do ambiente político por nosso podcast e tudo mais, por conta da nossa situação profissional. É muito difícil você ouvir, mas é muito difícil não. Eu nunca ouvi em outras estratégias de outros candidatos, vamos dizer, alguém falando assim, vamos bater no Paranhos porque é estratégico. Tem sim, acho que tem alguém que agora vai começar talvez vai usar essa estratégia, mas é muito difícil alguém falar assim, viu, vamos bater no Paranhos. Alguém fala assim, não bate no Paranhos não, tem mais de 70% de aprovação, isso aí vai só queimar a cara. Veja, Castilho e Rogério, nós tivemos uma reeleição com 72% de voto, nós tínhamos 8 candidatos a prefeito. Veja, eu também preciso dizer aqui, uma eleição diferente, uma eleição que nós estávamos saindo da pandemia, graças a Deus nós tivemos uma conduta no período da pandemia de muita responsabilidade. Eu fui morar na prefeitura, fiquei morando na prefeitura. Por que morar na prefeitura vai mudar a pandemia? Não, eu mergulhei. O que é uma pandemia? A ONU tem um documento que fala sobre pós-guerra, catástrofes e pandemia. A nossa geração não tinha passado por uma pandemia. Eu, o Thales, o Mozart, a nossa equipe, o Thiago Stefanello, nós mergulhamos nisso. Como é que você conduz uma pandemia? Como é que o líder tem que fazer? Eu tinha que morar na prefeitura. Quer ver que coisa engraçada? Dia 14 de junho... Não, a pandemia foi 14 de fevereiro? Foi março. Março. Dia 14 de março nós íamos inaugurar o Ecoparque do Santa Cruz. 14 de março. Foi quando saiu o primeiro decreto do governo federal. O secretário Thiago Stefanello me chama e falou, tem que cancelar a inauguração do Ecoparque. Eu falei, como assim? Eu tô louco para inaugurar essa obra. Não, tem aí uma pandemia. Eu falei, por quê? Eu já estava vendo falar na Europa, já estava acontecendo. Aí foi o primeiro decreto nacional. Aí o Thiago me chama, é um expert nisso, e não dá para fazer, Paranhos, não pode aglomerar gente. Na sexta-feira ele me fala isso. Eu vou para casa no sábado e mergulho em pandemia. Tudo que tinha, fui procurar documento. Então. Eu chego em casa no sábado, eu saí um pouco, voltei para casa, a minha filha fala assim para mim, pai, saiu agora na televisão que o senhor vai fechar a cidade, o senhor não vai fechar o shopping, né? Eu falei, não, filho, o pai nem sabe ainda, tal, beleza. No domingo, eu tô abrindo aqui meu coração para vocês, porque aquilo ainda me fez chamar mais atenção. No domingo, a Fabiola, minha esposa, falou, Paranhos, a mulher que eu faço lá unha, essas coisas, né? Ligou para mim dizendo o seguinte, parece que vai fechar a cidade. Ela perguntou para mim se você deixa ela trabalhar com as portas fechadas. Sim, era o segundo dia. E aí eu mergulhei. E fui ver que a recomendação é que o líder se recolha, porque você não pode tratar dos interesses pessoais aí. A pandemia não te dá a condição de você tratar no singular.
Não, Rogério, dá um jeito lá, fica escondido, Castilhos, você tem que fechar, não. Eu tinha que criar um padrão. Como é que a gente faz? Aliás, o tal do lockdown foi uma bagunça no Brasil e no mundo, né? Mas assim, o lockdown, por que você faz um lockdown? Que eu fiz um de 15 dias. Mas por que você faz? Você se prepara para a guerra. Você fecha e diz o seguinte, temos remédio suficiente? Temos ferramenta suficiente? Nós quase temos uma condições. trincheira, Então, né? é o seguinte, Temos água, você tem um temos período comida. seguinte, nós vamos entrar numa guerra. Porque uma pandemia não é de Sim. 15 dias. Uma pandemia, ela se estende como se estendeu. No nosso caso, foi 2 anos. É. Então, daí você tem que se preparar para a guerra. Por isso que você faz o lockdown. Não tinha sentido fechar uma loja que passa 20, 30 pessoas por dia e deixar o ônibus que leva 70, 80 pessoas. Sim. Como é que eu falo para vocês aqui, o escritório de vocês tem quantos funcionários aqui? Aqui hoje nós estamos com 12, 15 funcionários. 15. Vem um decreto e fala, fecha. Aí vocês fecham aqui, olha ali, o ônibus passa com 80 pessoas. Fala, mas que critério é esse? É. Então nós criamos os pilares que nós tínhamos que fazer, né? Salvar o maior número de vidas possível, né? Não deixar a pandemia afetar a economia, aí entrava a questão comercial. Sim. Eu tinha que olhar para salvar vidas, mas ao mesmo tempo eu precisava salvar empregos, porque a pandemia um dia ia passar. Então daí eu fiz aquele planejamento dos 3 pilares das 10 maiores cidades do Paraná, e quando eu falo isso não é comemorando, eu estou falando que é preciso o gestor público ter responsabilidade. Não estou dizendo que os outros não tiveram, porque às vezes não tiveram a oportunidade que eu tive, mas das 10 maiores cidades nós tivemos o menor número de óbitos, o maior número de recuperados, e tivemos um salto em 2020, quem está me assistindo, entra aí e fala PIB 2020. O mundo teve uma queda de 3,6%, Curitiba caiu 8%, São Paulo caiu, Cascavel cresceu 13% em 2020. Caramba. Então, assim, nós crescemos. Nós lançamos em maio, começou em março, em maio eu fui na SIC e lancei Cascavel Avança Mais, 328 milhões de obras. Por quê? Porque era o momento que nós estávamos dizendo para a população, fique aí, fique parado. E todo o histórico pós-guerra, pós-catástrofe, quem tem que reagir é o poder público. Essa é a recomendação. Quem tem que reagir é o poder público. O poder público tem que puxar a fila. Acharam incoerente eu ir lá e eu não falei assim, ô Rogério, fecha a sua loja, mas você tem que investir tanto na sua loja. Que loucura eu falo isso. Aí eu falo assim pro empresário, olha, a cidade vai ficar um pouquinho parado, mas deixa aqui. Eu vou e lanço 328 milhões de obra. Peguei todo o que tinha de dinheiro sem comprometer a questão da folha de pagamento e faço um pacote de obras para a gente fazer a partir de setembro, outubro daquele ano, porque eu precisava mexer na economia. Então isso aconteceu e graças a Deus deu certo. E aí, botando dinheiro na construção civil. Eu não sei, Castilho, se eu te respondi, porque você Não, eu interrompi ele, eu vou passar de novo, me perdoa, Castilho. Você falava ali da minha... Não, eu tava construindo aqui a minha pergunta. Então, assim, você, na minha opinião, eu acho que todo político tem que seguir esse caminho. Primeiro conhecer a realidade da cidade, como vereador, depois ir para um partido legislativo estadual, e aí você se tornou prefeito, reeleito, com mais de 70% 72% de aprovação nas urnas. 2 perguntas, Paranhos. A primeira delas, eu acho que todo mundo quer saber quais são os seus próximos passos, certo? E a segunda pergunta é, a gente vê na campanha do Renato que você está imbuído, está, né, pulou de cabeça Corpo e mesmo, alma. tá lá e tal. Por quê? Então, deixa eu te responder essa questão aí. Não tem como você fazer vestibular sem você fazer antes aquilo que tem que ser feito. Eu queria isso. Eu queria me preparar. Eu tomei uma decisão lá. Não na eleição de 92, que eu fui muito mais por um impulso de uma galera que estava junto comigo, beleza? Mas depois não. Depois eu falei, não, eu vou fazer política. E fazer política é uma decisão, né? Eu fico feliz quando vejo um jovem dizer o seguinte, vou entrar na política, como, por exemplo, o Henrique me acabou. Cara, esse cara podia estar lá na empresa dele, podia estar fora do país, podia estar no Brasil, qualquer lugar, inteligente, cientista político, preparado. Ele falou não pro pai dele para ser o diretor da empresa, para optar pela política. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu consegui
estou colocando aqui no singular, mas quando nós conseguimos definir que estaríamos juntos. Então, eu decidi. Daí eu falei, bom, eu tenho que fazer o caminho. Eu não posso querer jogar na seleção brasileira sem antes jogar aqui no Cascavel. Cascavel. O técnico não vai me escalar. Então, eu fiz uma carreira política. Tanto é que, como deputado estadual, eu fui vereador, fui vice-prefeito, fui candidato a deputado 2 ou 3 vezes, perdi, não desisti. Eu acabava a eleição, eu estava na rua no outro dia e voltava e falava, Rogério, vim aqui te agradecer que sei que você votou em mim. Mas você perdeu a eleição, parece. Sim, mas eu tenho outro pela frente. A população acho que votou em mim e falou, vamos parar esse cara e encher o saco, vamos eleger ele para ele parar de incomodar a gente. Aí fui lá, deputado e tal, me elegi prefeito. Você sabe que Cascavel não teve segundo turno 2 vezes. Aliás, a primeira vez que teve segundo turno foi em 2016. Se eu não estou enganado. 2016. Cascavel não teve primeiro turno ainda. Aliás, não teve segundo turno ainda, porque a primeira edição foi em 2016. Nós ganhamos o primeiro turno com 8 candidatos. Em 2020, fizemos 72, arredondando, 71,73, me parece, com 8 candidatos. E hoje, Castilho, e preciso explicar isso aqui, a última pesquisa nossa que nós fizemos, tanto da administração quanto eleitoral, me traz com 90% de aprovação. Mas existe isso a cada 10 pessoas, 9? Eu explico isso. Eu não estou dizendo que não tem problema. Uma parte dessas pessoas que responde diz assim, você aprova o modelo de governo do Paranhos? 90% fala sim. Nesses 90%, evidentemente que tem gente ali que tem reclamação. Mas ele aprova o meu jeito. Lembra aquele que eu falei aqui no início de ir ao encontro do problema? Sim. A população sabe o seguinte, que eu estou atento. Ela nem debita a mim alguns problemas que eu sei que tem. Aliás, quem trabalha comigo sabe disso. Fala, gente, se não tiver bom, fala. Se foi uma obra nossa que foi feito e ficou ruim, secretário, vai lá e grava o seguinte, ó, aqui não ficou bom. Ah, não ficou bom. Porque nós temos que prestar contas à indignação da população. Ver por exemplo, um parque, um ecoparque cheio de mato. A população fica indignada, como é que eu não fico? Ué, eu sou ser humano, eu sou cidadão da cidade. Falo assim, tem a mesma indignação de alguém que não está aqui dentro da prefeitura. Olhe para aquilo e fala, não, tá legal. Não tá legal. E a pessoa que tá lá em cima, às vezes, muitos prefeitos em Cascavel, parece que eles se tornaram meio intocáveis, não é o teu caso. Não, eu tô na rua. Mas aí eu preciso explicar isso. Inclusive chama, né, o Paranhos é prefeito de rua. Todo dia me vê aí na rua. Paro. Aí quando passo por um buraco, eu estaciono o carro, fotografo, aí uma luz queimada, ou uma luz acesa durante o dia. Fotografo e vou lá. Agora a minha equipe, cara, é uma equipe de gente simples, mas que trabalha demais. E eu tive, aí vamos entrar aqui no Renato. Quem que me deu essa condição? Cara, a folha de pagamento da prefeitura que nós fizemos essa semana, 60 milhões de reais. Todo mês. 60 vezes 12, 780, mais o 13º, mais um terço de férias. 800 milhões de reais por ano. Está pagando muito, prefeito? Não, é que nós trabalhamos muito. O nosso servidor, nós atendemos com 10 mil pessoas, atendemos 300 e poucas mil pessoas. Tem gente que não vai no posto de saúde, mas passa pela rua. Nós atendemos uma população de mais de 360 mil e, aliás, atendemos gente de fora da região. Os nossos servidores trabalham demais. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Como é que eu consigo fazer um governo de rua? Quando a gente ganha a eleição em 2020, eu chamo o Renato, falo, Renato, você quer assumir alguma secretaria? Eu acho que podia assumir, Renato. O Renato falou, não, eu não quero, eu quero ficar em todas. Eu falei, quer assumir todas? Ele falou, não, eu quero poder trabalhar com todas. Eu falei, puxa vida, isso é muito bom. E aí o Renato ficou... Vou botar um título aqui, o gerente, muito maior do que isso, o administrador, mas o gerente. Por quê? Falei, Renato, eu quero ir para a rua. Eu quero sentir as pessoas, inclusive reclamar, às vezes até brigar, mas eu quero sentir. Nós fizemos um negócio muito legal que chama Território Cidadão, nós fizemos 12 cidades dentro de Cascavel. E eu sei o que tem e o que não tem em cada território. Nós começamos dia 2 de fevereiro de 2017, com o Exército Brasileiro. Foi a primeira vez que o Exército ajudou uma prefeitura a fazer um diagnóstico da cidade. Que legal. Consegui em Brasília isso. O ministro era Raul Jugman. O ministro
da defesa. E ele deu, aqui o Exército trabalhou conosco durante um período, a gente entrou nos territórios. No dia 2 de fevereiro, fazia um mês que eu tinha assumido. Aí falava assim, mas o que nós vamos fazer? Dá para fazer uma escola aqui em 15 dias? Falei, não, mas dá para trocar lâmpada, dá para pintar o asfalto, dá para limpar. E dá para ouvir o seguinte, o que tem nesse território? Tem escola? Tem. Tem unidade de saúde? Tem. Se não tem, e tem demanda, então tem terreno aqui do município? Se tem um terreno, já vamos começar a trabalhar o projeto. Isso deu muito certo. A gente foi diagnosticando o que tinha e o que não tinha em cada território. E aí, quando eu ganho a eleição em 2020, eu falo para o Renato, e o Renato aceita esse jogo de ficar na prefeitura. Inclusive, o Renato ficou um pouco abafado. Porque o que acontecia? Eu rodava, ia lá no bairro, o pessoal falava, ô Paranhos, essa rua aqui em Interlagos, cara, quando passa o ônibus e um carro, não dá para passar a Avenida Interlagos. Ela é muito estreita. Tô falando dela. Aí, putz, eu olhava, é verdade. Voltava para a prefeitura e falava, Renato, não tem jeito, a Avenida Interlagos tá um problema. Passa o ônibus, o outro carro tem que ficar atrás. Estreita e tá crescendo. Arruma aí para nós. O que ele fazia? Ele ia lá no secretário de obras, naquele tempo acho que era o Adelino, pegava o secretário de obras, o Sandro, que é hoje, e falava, ó, o prefeito quer uma solução para isso. Só que solução tem que ter projeto e dinheiro. Ia fazendo. Aí eu voltava e falava, Renato, estive lá numa escola hoje, ali na Rio da Paz, a Escola Romilda. Aquela escola vai cair. Ela está do lado de uma pedreira. E isso eu fui lá. Um pai de um aluno que me ligou, porque eu falo o meu telefone no ar, eu sempre falei o 99327505, em todas as entrevistas que me permite eu passo. Um pai me ligou, falou, fui buscar minha filha, estou preocupado, essa escola vai cair. Eu fui lá. Ela está do lado de uma pedreira ali. E tinha rachadura que cabia 3 dedos. Nossa. Eu volto de lá e falo, Renato do céu, nós vamos ter um problema gravíssimo com isso. Nós precisamos arrumar e tem que ser rápido. E a gente faz essa escola em 184 dias. Se você buscar aí no Google, talvez em algum lugar, vai ter lá uma placa. Essa escola será construída em 180 dias. Nós fizemos numa modalidade diferente. Nós fizemos ela com um sistema de construção diferente do condicional, porque você imagina, peguei todas as crianças que estavam lá, coloquei no salão comunitário. Para ir no banheiro era uma escada. Nossa. É difícil. Você imagina que situação. Eu falei, não dá para ficar uma escola, demora um ano e pouco para fazer. Nós fizemos ela em 184 dias. Resumindo, nós fizemos 22 escolas em Cascavel. Tem 20 prontas, estamos em construção a Transparência 2, o Cieno atrás da Expovel, o CEMEI Paulo Marques já entregamos, o Maria Luísa estamos fazendo e estamos reformando. Lá na Interlagos, o Francisco Vaz de Lima, estamos reformando. Reformando, que eu falo, é ampliando e fazendo a revitalização. Lá na rua Leonardo da Vinci, o Maria Fumico. Aqui na faculdade estamos reformando completamente. Então nós temos só na educação hoje 6 ou 7 obras que nós estamos fazendo. Vai ser 25 novas escolas, 20 novas unidades de saúde, 20 reformadas. Reformamos 27 avenidas. Lembra da Tito Buraco? Tito Buraco. Era chamado como Tito Buraco. Tito Mufato, Chavantes, Gralha Azul, Itália, Interlagos, Papagaio, Leonardo da Vinci, Ipanema, Rio da Paz, Piquiri. A Piquiri eu fiz a primeira parte. Eu preciso dizer isso para vocês. O político tem que ter indignação e dizer não, tem um jeito. Fizemos a primeira parte. Barão do Rio Branco até o viaduto. Parte urbana. Do viaduto para lá era uma PR. Alguém sabe o número? 186? 180? Do viaduto do Brás Madeira para frente, indo para o Melissa, indo para Cafelândia, uma PR. Eu faço uma revitalização, a coisa mais linda do mundo. Onde passa a bicicleta, a ciclovia, tem até a luzinha piscando e tal, né? Lindo. E para frente. Prefeito, eu chamei Não, mas não dá, prefeito. Lá é uma PR, o senhor não pode fazer investimento lá. Aquilo não é da prefeitura. Nós só podemos fazer investimento na parte urbana, nas ruas, nas avenidas urbanas. Não posso fazer lá. Mas e agora? Buraco, não tinha galeria, não tinha nada. Tá, mas como que não pode? Não, tem que falar para o governo do estado fazer. Rapaz, eu fiquei deputado 6 anos e não saiu aquilo. Aí fui no governador.
Falei, governador, tem um problema lá. Eu preciso fazer pelo menos até o conjunto Pantanal, eu ia dizer Pantanal. conjunto Pantanal, porque ali tem a LAR, passa 100 caminhões por dia. A LAR tem 4.000 funcionários. Eu preciso fazer aquilo lá. Ele falou, prefeito, nós estamos com um projeto para fazer até Cafelândia lá, mas vai demorar. Eu falei, eu não posso esperar, governador. Ele falou, mas não tem jeito. Eu não vou fazer lá. Quantos quilômetros que é? Eu falei, dá uns 4, 5 quilômetros, acho que mais ou menos. Ele falou, não, eu não posso picotear eu vou fazer ele completo, mas vai demorar. Aí surge a ideia de fazer o seguinte, por que você não municipaliza? Beleza, eu te arrumo o dinheiro. Aí foi e tal, eu falei, não, mas o dinheiro eu tenho o dinheiro da Itaipu, do governo passado. Aí a gente manda para a Assembleia uma lei, municipaliza do viaduto do Brás Madeira até o conjunto Pantanal, que me parece que era o final do perímetro urbano. Aí vira então uma avenida. E aí eu podia fazer com o caixa da prefeitura ou fazer convênios. Fiz um convênio com a Itaipu, com uma contrapartida do município, 23 milhões aproximadamente, ciclovia, iluminação em LED, duplicação. Ficou lindíssimo. E ainda fizemos o seguinte, nós tínhamos que fazer a Piovesan, porque nós tínhamos que fazer um binário. Então aproveitamos e fizemos a Piquiri toda e, se eu não estou enganado, é Leonel Piovesan. Guilherme Piovesan. Então ficou. Eu queria dizer isso para o seguinte, se eu falo assim, esse problema não é meu, estava lá até hoje. Isso aí. Quando eu falo Que é o assim... que na maioria quando você vai passar, eu sempre dou esse exemplo, quando você vai passar, você tá viajando de carro, aí você vai passar de um estado pro outro. Você tá lá passando de um estado pro outro, e aí você percebe que quando tá terminando um estado e começando outro, fica naquele é buraco. Ninguém resolve, entendeu? É a Ninguém fronteira. resolve. Eu queria fazer um comentário. Isso é política, cara. Isso é política. Olha só, o problema, onde é que ele teve que articular e tal. Isso é fazer política, aí cara. eu gostei da história e fizemos na outra BR do Ceasa. Na do Ceasa também uma PR. Na Barão do Rio Branco. Só que municipalizamos também. E ali nós fizemos algo que nunca tinha acontecido em Cascavel. A prefeitura libera para fazer conjuntos habitacionais, loteamentos. Beleza. O empresário vai lá, eu não estou aqui criticando, eu estou falando de modelo de governo. Sim. O que eu adotei? O Rogério quer fazer um loteamento. Ô, Rogério, é mesmo, é? Sim, eu quero fazer 1.000 terrenos, 500, 300, ótimo, que bom. E depois as pessoas vão fazer casa lá, vão. Então, prefeito, eu vou fazer lá o conjunto. Tá aí aqui fora, avenida. E para chegar ali? Para chegar ali. Eu sei que muitas coisas o poder público tem que fazer. Mas quando se trata de um empreendedorismo, nós podemos fazer parceria. Claro. Então, na Avenida Guaíra, nessa BR, acho que ali é 486, a gente faz o seguinte, municipaliza. Aí um empreendedor que ia fazer, apresenta um projeto no IPC, tá aqui o Thales, a gente diz o seguinte para ele no despacho. Nós autorizamos o loteamento, desde que você faça o projeto da duplicação da PR que está lá, tornando a uma avenida chamada Barão do Rio Branco. 26 milhões de investimento, iluminação em LED, ciclovia, pista de caminhada e duplicação. Por quê? Porque a quantidade de terreno me parece que são 2.000 lá. Se o cara for dividir então, é o seguinte, terreno... ele fez uma conta, levou para o sócio e disse o seguinte, nós temos que fazer esse investimento. Gostei da história, fomos para a Avenida Guaíra, mesma coisa. Avenida Guaíra, tinha Avenida Guaíra que sai lá na 467? Não tinha. Quem que fez? Fez porque nós determinamos que para fazer o loteamento tinha que fazer o investimento. Avenida das Torres, você conseguia vir de lá, chegar no Parque Verde, sair na Avenida Guaíra e sair na Jorge Lacerda? Não. Parava no Parque Verde, você tinha que entrar, descer. E era ruim demais. Ruim demais. Quem que fez aquilo lá? Acho que é a Abaco, o outro. Não, é o seguinte, tá beleza, vocês podem fazer, mas eu quero investimento da porteira para fora. Resolveu o problema. Eles vão ganhar dinheiro e a prefeitura economiza e eu pude fazer as avenidas. Como é que eu chego no Guarujá e falo para os moradores o seguinte, vamos fazer uma cotinha que vocês vão pagar a avenida, a ampliação da avenida aqui do Guarujá? Não dá. Então lá, essa nós fizemos, a Tito Mufato, a Chavantes, a Gralha Azul, a Itália, todas essas que eu falei para você, aí sim, fomos lá, pegamos dinheiro, investimos, pegamos dinheiro emprestado e transformamos a cidade.
Isso que é gostoso. Por isso que eu gosto de fazer política. E aí o secretário já sabe assim, tem uma outra frase que daí já é nossa, que não é da minha mãe. A gente fala assim, esse problema também é meu. É determinação nossa. Esse problema também é meu. Não importa se ele é do Estado ou não é, ele é meu. Eu moro aqui, nós somos os governantes. É verdade. Quem que vai atrás disso? É nós. Aí vai utilizar, né? A força política, Claro, articulação. É isso aí. Viu? Ótimo. Mas e o futuro? E o futuro? E o futuro e o que faltou? Nós já estamos caminhando pro final, Vamos lá. tá, Pará? Mas assim, ó, e o futuro? Então, eu, claro, eu tenho os pés muito no chão, sabe? Eu lutei muito para chegar à prefeitura de Cascavel, porque tinha que quebrar uma história dessa cidade que governada às vezes por poucas famílias. E eu não sou filho de nenhum político. Minha família, ninguém é político. Ninguém. Porque às vezes é fácil, quando o pai é prefeito, o pai é governador. Ah, o filho é deputado, o filho não sei. Não tem ninguém, cara. Ninguém, pelo contrário. Meu pessoal, agora tudo bem. Aí, hoje, os meus filhos sentem orgulho, né? Eu não deixo meus filhos passarem vergonha. Eu falo para eles, ó, político, você vai às vezes chegar no lugar, vão xingar aí, então... Mas graças a Deus isso não acontece. Eu tenho um sonho, evidentemente, mas tenho os pés no chão. Eu quero correr o Paraná e apresentar um plano de governo dando sequência nesse grande trabalho que o Ratinho está fazendo. E assim mesmo, nós temos que entender que Cascavel e o Paraná vão ter problemas. Por quê? São cidade e estado que está em desenvolvimento. Tem um jeito da gente não ter problema, é estagnar. Nós temos 80% das cidades brasileiras estão estagnadas, perdendo população. Nós estamos entre 20% das cidades, Cascavel está entre 25% das cidades, que está em desenvolvimento. Nós fomos a cidade que mais cresceu no último censo 2022, 62 mil pessoas. A gente cresce em torno de 6 a 8 mil pessoas por ano. Isso vai virando um bolo. Então, como que não vai ter problema? Sim. Né? Deixa eu falar para vocês, o trabalho que o IPC fez com o Thales é importante. Deve ter muito aqui construtor ouvindo a gente, os profissionais aí que vendem terrenos, né, os corretores de imóveis. Maringá tem 486 quilômetros. O tamanho de Curitiba, 486. O tamanho de Maringá. Qual que é o perímetro urbano deles? 486. Maringá, 435. Encostado em Sarandi, em Paysandu, chegou no limite. O perímetro urbano deles é 435, mesmo tamanho da cidade. Atenção, Cascavel, tamanho 2.100. Nós somos 4 vezes maior do que Curitiba. Nós somos 4 vezes maior do que Maringá. Perímetro urbano, 157. Isso, Thales? Agora é 171. 171. É, Sabe quantos por cento nós estamos usando de perímetro urbano? 8%. 2.100, 2 vezes 8, 16, 171. Falou ali o Thales. 8, 8,5, 9, 10%. 10% só. Então nós temos 90% de capacidade de crescimento. Nossa, Não vamos usar eu não tudo tinha isso. me dado conta Essa disso, cidade cara. vai explodir. Se Nossa. o poder público não fizer a sua parte, nós vamos crescer e vamos perder a qualidade de vida. Por isso que eu insisto tanto. Não percamos a oportunidade de dar sequência ao planejamento. Eu não fiz um programa para 4 anos. Nós estamos tratando de Cascavel 2030. Que daqui a pouco vai ter que falar Cascavel 3050. 2050. Então, é isso. O gestor público, e por isso que eu fiz uma faculdade de gestão pública, precisa ter sensibilidade, sofrer com o sofrimento da pessoa, entender, Rogério, que, por exemplo, uma pergunta, qual que é a melhor obra? Você pode me responder aqui, foi o aeroporto que você fez? Sabia que não é para as pessoas, ele é para a cidade. 3% usa o aeroporto. Você sabe que talvez a melhor obra para quem usa o ônibus é o abrigo. 800 abrigos nós colocamos, fizemos 5 terminais e colocamos os ônibus elétricos. Porque é o seguinte, o que é a melhor obra para mim? O cidadão, que impacto que tem na vida da pessoa que mora no Interlagos, Avenida Gralha Azul do Guarujá? Nenhuma. Que impacto que tem na vida da pessoa a gente fazer uma escola apenas no Guarujá e não fazer no Interlagos? Nós temos que levar... Então, assim, é um planejamento e setores. Às vezes, um poste
mal posicionado ou uma boca de lobo inexistente na frente da casa de uma mulher que quando chove a água entra na garagem, que eu fui ver a topografia do terreno, a água vinha, a casa dela aqui embaixo caía na garagem, entrava dentro da cozinha, passava pela saída dentro da cozinha. A boca de lobo ou a canalização daquilo é mais importante para ela do que o aeroporto. Com certeza. A entrega de um título definitivo de um terreno que está há 30 anos esperando é mais importante do que o aeroporto. Agora, o aeroporto é indispensável para o nosso desenvolvimento. E nós já vamos parar de falar dele, sabe por quê? Ele está consolidado, nós temos que falar do aeroporto de cargas. Nós estamos no coração da produção. O aeroporto de carga aqui para nós é estratégico e nós vamos colocar em prática. Pra gente caminhar pro final, a gente sempre tem uma... Muito bom. A gente sempre tem uma pergunta do que você mudaria. Eu vou mudar essa pergunta. Eu respondi o negócio do futuro? Acho que não. Respondeu. Mais ou menos. Você tem interesse vou vai correr o Paraná. vai apresentar um plano pra ser governador do estado. É isso. E É isso? Se Posso colocar palavras na sua boca? Tá bom, se não der certo, eu vou tentar no Rotary, que também tem governador. Será que vão me aceitar lá? Eu gosto muito do Rotary, hein? Já vou começar o namoro e esse empenho, né, na candidatura do Renato Silva. Porque eu acho isso. O Renato fez o papel de gerente, conhece o município. Vamos lá, gente. Temos que falar. Eu encontro um amigo meu, fala, Paranhos do céu, o Renato não sabe falar. Eu falei, não, mas ele não vai pro cerimonial, não. Ele não vai ser o meu cerimonialista ou da próxima gestão. O Renato tem dificuldade, é o jeito dele. O Renato tem dificuldade de falar, tem timidez. 90% da população do mundo não gosta de falar em público. Eu conheço empresários fortíssimos que às vezes não tem desenvoltura. Isso tem ou não tem? Agora eu conheço um monte de políticos que são bons de gogó, oratória, coisa mais linda e não entrega nada. O Renato, a visão que o Renato teve lá atrás, o Renato com a sua simplicidade ajudou a mudar a história de Cascavel ao ter a primeira universidade privada aqui. E hoje, graças a Deus, temos grandes. FAG, fantástica, Unipar, espetacular, outras. Um polo universitário. Por quê? Porque o Renato lá atrás teve essa visão, entendeu? Então, ele está preparado para isso. Não cobre do Renato bom discurso. Não cobre do Renato boa participação em debate, em entrevista. Ele não sabe falar, ele sabe trabalhar. E eu acho que a dupla com o Mecabô ficou maravilhosa, porque o Mecabô vai conseguir fazer esse papel de ir pra rua. Porque ele é o... Eu vou dizer assim, como eu chamo, né? Ele é um menino, ele vai ser o menino das lives. Que é o que eu falo, com todo o carinho do mundo, eu falo assim, o Paranhos é meu menino das lives. Ele chega lá, tem um problema, ele chega lá e... Vou fazer uma live aqui, pessoal. Tô aqui agora, o pessoal falou vou te mostrar pra você como é que tá o Trevo Cataratas aqui e tudo mais. Eu brincava, falei assim, o Paranhos é o menino das lives. E o Mecabô tem esse perfil pra fazer isso. Acho que eles vão fazer uma boa dupla. E tem que ter sentido isso também. A lei orgânica no município diz que o mandatário, o prefeito, tem que dar publicidade aos seus atos. Poucas pessoas sabem disso. Está na lei orgânica. Eu tenho que dar publicidade aos meus atos. Então, aquilo que eu sempre falei, vai lá, fala do problema. Você já deve ter visto eu falando de problema. Não está legal aqui. Eu vi uma vez na Rua Paraná, esses negócios todos aí, dá problema. Então, nós temos que defender a nossa cidade. Essas eleições têm uma característica muito interessante, essas eleições de Cascavel, 2024, é que as chapas, os vices estão complementando muito bem os candidatos a prefeito. Isso aí. Tá bem interessante. Paranhos, para nós ir pro fim, eu sempre pergunto o que você mudaria, mas eu vou mudar essa pergunta. Eu queria saber, de coração, como cidadão cascavelense, o que faltou fazer? E eu tô te perguntando, com todo o respeito do mundo, eu tô te perguntando isso como um cidadão. Como você responder como cidadão, o que você sentiu, para que não fique tão agressivo, o que você sentiu que não faltou fazer? Porque a falta parece que é muito grave, mas o que você gostaria de ter feito e que vai entregar? Como é que tá isso daí? As obras de mobilidade, né, nós temos muitas ainda. Tem um negócio que no meu coração, porque até a Carlos Gomes eu acho que nós vamos conseguir entregar, pelo menos a pista de rolamento, sim. Ela já chegou no viaduto da Carelli e agora a gente vai até a Unioeste. Acho que vamos entregar. Mas não é uma questão de ego, eu entregar. Eu não estou fazendo obra para mim, é obra para a cidade. Mas tem algo que me deixou um pouco
entristecido porque eu queria ter inaugurado isso, porque eu acho que tem uma relevância muito grande, que é o Território Verde. O Território Verde é a nossa... Nós temos a segunda maior floresta urbana do sul do Brasil. Nós contratamos ainda ali atrás o arquiteto Jaime Lerner. Foi o último projeto que o escritório do Jaime Lerner fez. O escritório continua, estão fazendo outros. Mas em vida foi o último projeto assinado pelo Jaime Lerner. O Território Verde, ele cria ali no lago toda uma transformação. Inclusive, eu acho que vamos ainda conseguir licitar o calçadão da Rocha Pombo, que a gente vai fazer. Calçadão, mas com pista de rolamento, e o calçadão, não, onde tem hoje lá. E vamos fazer a segunda pista. A segunda pista de... Hoje tem uma pista lá que tem pedestre e bicicleta. Nós vamos fazer uma pista de caminhada emborrachada. Olha que legal. Nós conseguimos fazer o desassoreamento do lago. Então, o Território Verde é algo assim que eu queria muito ter feito. Mas não tem problema. Eu consegui com a Sanepar uma negociação que vai até 2048. 1 bilhão e 86 milhões de investimento da Sanepar na cidade. Ué, mas vocês não estão dizendo que Cascavel está com 99%? Tá. Só que você viu o que eu te falei aqui. A cidade vai crescer. Eu estou falando de 2048. Então, até 2048, a Sanepar vai investir 1 bilhão e 86. Eu disse para eles, olha, beleza, vocês vão investir isso, mas vocês estão tendo superávit em Cascavel. Vocês estão ganhando dinheiro. A margem de lucro da Sanepar em Cascavel, por já estar tudo pronto, é grande. Eu exigi uma luva de 190... Eu pedi 250 milhões, não sei nem por que não deram 200, deram 196 milhões de reais, 30% já depositado na conta, 58 milhões foi depositado na conta da prefeitura, e durante esses anos todos, o município vai receber, os próximos prefeitos vão receber aí 2 parcelas por ano, e parte disso vai para o Território Verde. Então, eu acho que eu inicio o Território Verde, e se Deus assim quiser e a população entender, o Renato Silva entrega lá no final do mandato dele. Maravilhoso. Ótimo, maravilha. Paranhos, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por participar do nosso programa. Foi muito bom. Foi muito bom. Tô honrado de ter você aqui. Os números dizem o melhor prefeito da história de Cascavel. O Assis Gurgas falou isso, eu falei no começo. E eu tô muito honrado de ter você aqui. Obrigado, viu? Eu que tô, cara. Eu queria uma cópia desse programa. Claro. Pra me guardar. Vou assistir certeza. depois que eu estiver bem tranquilo lá a partir de janeiro. Com certeza. Bem tranquilo. É isso aí, muito obrigado pela presença, Paranhos. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo formato. É isso aí. Falar do coração, do sentimento. Falar da nossa cidade, falar da nossa população, falar dos nossos problemas, cara. Tem problema. Tem problema. Mas nós temos coragem para resolvê-los. Deus abençoe. Show de bola. Obrigado. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.